Bernardo, você mostrou vários times de sucesso, na Merrill, depois no BBI, depois no Deutsche Bank. Qual que é o segredo? Como que você faz para construir times de sucesso numa indústria tão competitiva? Ô, Securato, é uma pergunta difícil, com uma resposta mais difícil ainda. As pessoas veem... Como é que é o negócio que fala? As pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Certo? Certo. Não é tão fácil assim. E no meio do caminho, houve várias trocas. Houve vários erros. Certo? Que aconteceu. A gente não tem uma dose. Eu vou te dar um exemplo de quando eu estava no BBI. Eu peguei um cara que eu adorava, que era o Julinho, que era o tesoureiro, o Júlio, se quer, que era o tesoureiro do Bradesco, que era a maior tesouraria, e a gente ia fazer uma tesouraria no BBI. Então o Júlio foi comigo entrevistar. Eu estava com o pai do negócio entrevistando. O cara respeitadíssimo. Ele falou assim: Bernardo, faz uma pergunta só. Dependendo da resposta, você já vai saber se você pode continuar ou não. E a pergunta era para a tesouraria. Se você faz uma aposta numa posição e o mercado vai contra você, o que você faz? Se o indivíduo te falar, eu zero a posição no prejuízo, você continua a conversa. Se o indivíduo te falar, eu dobro a aposta, falou, pode sair. Falou, não continua porque esse cara pode quebrar teu banco. Então, o segredo da gente é ser humilde, saber escutar. Deus, eu acho que Deus deu um desígnio para a gente. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Então, a gente deveria escutar mais do que falar, apesar que aqui eu estou falando muito mais do que escutando, mas acho que é o propósito disso daqui. É a intenção. Então, você precisa procurar. A primeira coisa que eu olho é caráter. Isso daqui não tem negócio. Por exemplo, eu vou até era a minha experiência maior, que era quando eu montei o One Partners. Quando eu vou trazer um senior banker para ser sócio, eu falo que eu quero 3 coisas. E eu falo para todo mundo isso daqui. A primeira, eu quero caráter. Se não tiver caráter, não tem negócio. Não tem. E, infelizmente, na nossa indústria, nós sabemos que o mundo é um pouco mais flexível do que a gente gostaria de ser. Que pessoas que são mais corretas, muitas vezes, são consideradas bobas e não têm uma cultura de longo prazo. A segunda coisa, que é tendo caráter, é que a pessoa, o profissional, tenha capacidade de monetização. Nós também não somos a Cruz Vermelha e eu preciso, todo mundo, o indivíduo que está querendo ganhar dinheiro e a instituição também. Então, capacidade de monetização. E especificamente na One Partners, que eu tenho certeza que é um problema ou uma característica que tem aqui, eu quero ter certeza que o profissional já virou a chave. Porque a gente compete no mercado de investment banking, nós somos boutiques, você tem a tua, eu tenho a minha, com vários sócios. A gente compete, se o mercado vai para cima, os bancos pagam muito. E daí o indivíduo fala, eu estou indo embora. E esse tipo de rotatividade não é bom para ninguém, principalmente para nós, que a gente está trabalhando com relacionamentos. Então, eu não tenho uma resposta correta, mas eu tento ver a qualidade da pessoa e a qualidade do profissional. E aí, a complementaridade de tudo que a gente faz para construir o time que você precisa. E você precisa ter muita paciência. Você não vai construir um time, eu te falei alguns minutos atrás, no Deutsche, eu tinha uma liberdade de trazer, sei lá, 50, 60 pessoas. Eu demorei 3 anos para fazer isso, 3, 4 anos. E com muitas reciclagens. Mesmo porque eu tinha bons profissionais, muitas vezes, dentro do Deutsche, por exemplo, o José Securato, que resolveu sair. Então, como é que eu ia depois repor o José Securato? Não é fácil repor uma pessoa como você. Então, eu precisava procurar com muita calma. Então, é um jogo de paciência, é um jogo de xadrez, e é muito, que a gente está tendo aqui, muito olho no olho. E escutar as pessoas, você vai adquirindo milhagem, você vai conhecendo, você tem que saber aonde procurar as pessoas.
Depois que eu saí do Deutsche, eu abri a One Partners, eu tive a honra de ser convidado para tocar o comitê o CRC, o Comitê de Risk and Compliance do Santander. Que, para mim, a gente estava falando um pouquinho antes dessa entrevista, como que a gente se mantém conectado nessa vida. A hora que você vai para uma boutique, você perde essa conectividade, você perde essa malha, certo? E ao contrário do que você pode fazer quando você está num banco grande, você liga para um CFO, liga para um CEO e você quer bater um papo, você tem uma diversidade de produtos para falar para ele, você sempre vai ter um motivo para ligar, de modo inteligente. Quando você está numa boutique, como você está, como eu estou, você tem one shot. Se você fizer uma reunião e não tiver conteúdo, talvez o cara não te atenda de novo. E você perde essa conectividade. Então, quando o Santander me convidou, para mim, foi uma coisa muito importante. Eu fiquei lá 2 anos e eu tive também, por uma questão de confiança e de credibilidade, a autorização, tanto aqui do Banco Central como do Banco Central Europeu, de fazer, porque, guardando-se as proporções, eu tinha um negócio, eu tinha um business de equities na One Partners, um multifamily office e advisory. Todas as atividades que o Santander também tem, numa outra dimensão. Claro. Então, teoricamente, eu tinha que ser muito mais cuidadoso para não só ser honesto, como parecer honesto. Porque eu tinha um potencial e por 2 anos foi muito legal, mas isso daqui me deu a conectividade de entender como é que estava o mercado de crédito, como é que estava a atividade econômica, como é que estava, enfim, esse mundo que para mim era muito importante ter essas informações. Muito bacana. E você falou de contratar um sênior, como é que você contrata um júnior para One Partner? O que você olha? Você sabe que muitos dos nossos ouvintes são universitários. O que um Bernardo Parnes olha no jovem hoje? Mais uma vez, caráter. Ok. Aqui não tem segunda coisa no caso do júnior, que ninguém espera que o júnior vá te fazer monetização. Então, eu não estou preocupado tanto com a capacidade comercial. Estou muito mais preocupado com a capacidade técnica desse júnior, de saber planilhar, saber modelar, ter bom senso, certo? E a outra coisa que hoje em dia virou uma coisa um pouco mais antiga é disponibilidade de tempo. Muitas vezes, eu respeitando a legalidade das questões trabalhistas, esse tipo de coisa, mas que a pessoa tenha sede de trabalhar, tenha disposição. Essa semana, dar um exemplo que aconteceu. Quinta-feira passada, eu fui fazer um exame, endoscopia. E o pessoal do lá no Einstein, era às 9 da manhã, eles me exigiram que alguém fosse comigo, porque eu não podia, porque você ganha uma anestesia de presente. Foi minha filha, eles falaram, daqui o senhor vai para casa. Eu falei, o senhor não está entendendo, daqui eu vou para um almoço, mas não pode. Eu falei, vocês já pediram, já veio, eu vou para um almoço. E eu fui para o almoço e trabalhei o dia inteiro. Só que de noite, ainda tive um jantar. Nossa! A hora que eu cheguei na minha casa, eu me lembrei que eu tinha esquecido a chave da minha casa no meu escritório. Nossa. Isso era 10h15 da noite. Nossa! Abre a porta da garagem, fui para lá, chego e tem uma luz acesa no escritório. E estava lá o Tiago, trabalhando às 10h30 da noite, sozinho. Ele falou, Bernardo, preciso fazer uma modelagem de coisa, uma pesquisa, e estava trabalhando. Quer dizer, e não é que ele estava lá ganhando tempo, esse tipo de coisa. Então, essa seriedade, essa vontade de crescer, Segurato, eu não sei, eu sou de uma fase mais antiga ainda, mas eu sempre coloquei sem demérito, sem desvalorizar outra coisa da minha vida, coloquei muito o trabalho na frente. Eu tenho, hoje em dia, 3 filhos que eu me dou maravilhosamente bem com ele. A Paulinha com 29, a Didi com 28 e o Daniel com 24. E eu sempre privilegiei o que eu falava de quality time do que quantity time.
a gente não tinha isso. Você também tem 3 filhas, né? 3 filhas. 3 filhas deve ter sido a mesma coisa. Igual. E tem que entender. Não adianta. Então você tem que saber quando você está lá, você tem que dedicar. E eu dava liberdade, como outro dia eu estava almoçando com um dos meus filhos no final de semana, papo, sai do celular. Tinha razão, porque você acaba ficando viciado. Isso daqui é coisa ruim. Então você precisa entender, escutar. E para os júniors, caráter, nem vou discutir, muita capacidade técnica e muita vontade de vencer. Porque você tem que se diferenciar. O mundo é muito competitivo. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante é você gostar do que você faz. Né? Se você não gostar, não adianta. A minha mãe, Secura, teve uma... isso daqui, estou falando na década de 75. Meu pai teve um problema financeiro muito grande e minha mãe teve que começar a trabalhar. A gente tinha uma condição financeira ótima, perdemos realmente tudo. Eu tinha 15 anos e a minha mãe começou a trabalhar com bijuteria, depois com pratinha, depois com joias. Em consignação, porque tinha nome e dava um crédito pra gente. E a minha mãe sempre falava de nós, ela falava, a joia que ela mais vende é a joia que ela estava na mão, porque é a que ela mais gosta. Então, se você gosta do produto que você trabalha, você faz melhor. Eu estou dando uma comparação bobinha, mas é verdade. Se você gostar do que você faz, você vai ser muito mais bem-sucedido, você vai ter mais julgamento e você vai ser muito mais feliz. E vai ser mais fácil, né? Porque muito mais fácil. A nossa vida tem muito sacrifício. Muito mais fácil. E todo mundo quer o prêmio, mas e o esforço? Exatamente. E a resiliência para chegar no prêmio? Para fechar esse capítulo, o que você acha que os seus clientes veem em você para trabalhar com você? Ou seja, o seu cliente te contratando. O primeiro é caráter. Caráter, sim. E o que mais? Capacidade de julgamento e que é uma derivada do caráter, é a honestidade da sua sugestão. Eu não posso, infelizmente, mencionar nomes, mas eu tive que eu não ganhei nada. Mas, tanto que eu estou dando de exemplo, a felicidade que me trouxe. Um indivíduo de uma empresa grande foi contatado por um banco grande para vender a empresa dele para uma outra empresa aberta. Esse cara, o CEO dessa empresa, virou e falou: vamos vamos considerar esse negócio. Você, que me veio trazer a ideia, o banco grande, vai representar a empresa, a minha empresa, e a One Partners vai representar o board. Porque ele falou, ele tinha tranquilidade que eu não trabalho por deal. Eu não trabalho por transação, eu trabalho por relacionamento. Já me dei muito mal com isso também, porque você acaba muitas vezes não ganhando. Tem muita boutique aí que o cliente é a transação. Não, ele faz boutique. As vontades da transação. Não só a boutique, os bancos também. E esse banco recomendou a ele que vendesse e eu recomendei ele que não vendesse. E ele não vendeu. E eu não ganhei um centavo, porque eu seria contratado na base de sucesso. Mas estou feliz da vida. Ele vai me chamar de novo. É como eu penso. Eu sei. Não, eu sei. Se você não pensasse desse jeito, eu não estava aqui hoje com você. E eu quero falar, aproveitando que você está aqui, uma das coisas que mais me marcou trabalhando com você é a sua capacidade de resolutivo. Porque, como CEO, no caso foi do Deutsche Bank, foi a nossa experiência, muita bucha chegava no teu colo, né? E você tinha uma capacidade diferenciada de analisar o problema e dar um direcionamento. Era o melhor direcionamento que você podia dar naquele momento. Às vezes podia até aparecer uma solução eventualmente melhor, mas naquele momento a gente sabia que ia sair da sua sala com um pedacinho de papel na mão
que era o bloquinho do Deutsche Bank, com o logo ali embaixo, o Bernardo Parnes, nós vamos fazer isso. Não, beleza, agora eu sei o que eu vou fazer. Isso é uma coisa que eu tento replicar na minha vida até hoje. Que bom que eu deixei boas memórias. Eu acho, muitas vezes, a gente vai também ficando mais velho, e julgamento, de vez em quando, hoje em dia, algumas vezes, quando o tempo permite, eu analiso e avalio um pouco mais. Mas até hoje eu falo para as pessoas, não me deixa com a brocha na mão. Muitas vezes, gente que tem relacionamento com o cliente fala, me fala o que está acontecendo. Porque a última coisa que eu quero é um cliente me ligar e perguntar de alguma coisa e eu não saber. Então, e quando as pessoas vêm conversar comigo, despachar, eu também dou encaminhamento, troco ideias. Então, isso daqui também eu acho que é o tempo, a vida, a experiência que vai trazendo. E Securata, assim, o cliente ou a contrapartida também não gosta de ficar na instabilidade, sem saber. E eu prefiro muitas vezes, é aquela brincadeira que a gente fala, eu prefiro ficar vermelho uma vez do que amarelo por muito tempo. Então, fale não ou fale sim, mas volta para o teu cliente. Não deixa o cliente sem resposta. Eu me lembro, hoje em dia tem celular, é o WhatsApp, enfim, os calls não custam mais. E antigamente, quando eu estava ainda no sítio, na Merrill Lynch, eu ia para Nova York, assim, o meu orgulho foi quando eu ganhei um cartão da AT&T, que tinha um código de uns 28 números, você colocava uma moedinha de 25 cents no telefone público e fazia os telefonemas. E muitas vezes, antigamente, eu usava até como estratégia. Mas, Bernardo, você tá me ligando em Nova York? Tô. Então, eu nunca deixei coisa parada na minha mesa. E eu sabia que muitas vezes, pessoas que eu podia ligar para um CEO aqui no Brasil, ele não atendia. Se eu falasse, é o Bernardo, eu tô em Nova York, o cara me atendia. Então, eu nunca deixei coisa parada na mesa. Algumas coisas você, de vez em quando, pode errar, como tudo, mas, enfim, no conjunto geral das coisas, eu prefiro ser mais rápido. Não que eu não analise, mas discutir. Quando você vinha para falar, ia sair com ponto 1, 2, 3, você já tinha a tua ideia, você já tinha os teus pontos. Então eu acho que a gente precisa discutir, ponderar e pode-se falar, ponto 1 a gente vai resolver daqui a uma semana, ponto 2 eu posso implementar agora e ponto 3 a gente pode fazer isso. Eu também conto mais uma vez, daqui vai a minha capacidade resolutiva também é uma consequência das pessoas que trabalham comigo. Se eu contrato um time bom, você não teria... você, para trazer o negócio para mim, você já pensou. E você já tem a tua ideia. Então, eu espero, eu escuto, mais uma vez, os dois ouvidos, as duas orelhas, eu escuto o que você está falando. E é mais fácil. Você está vindo com mais uma... Quando você está vindo para falar comigo, você já tem uma posição tua. Então, é mais fácil direcionar. A gente não está tirando o problema do nada. Exato. Então, mais uma vez, volta a capacidade resolutiva, volta a questão de pessoas. Quem que está do teu lado para fazer isso daí? Muito bom, excelente. Você sabia que a gente tem um programa de mentoria? A gente tem uma pessoa que fez quase todos os nossos cursos da sua idade, para conversar com você e entender o que faz mais sentido para você. Esse é o programa de mentoria da Bankers Academy. Procure-nos, a gente te ajuda.